Naquela noite, Pedro estava sentado em um quarto emprestado, cercado por pessoas que não sabiam bem o que havia acontecido. Algumas choravam. Outras estavam sem palavras. As chamas não haviam queimado nada. O vento não havia derrubado nenhuma parede. E ainda assim, algo havia mudado no ar daquela cidade, de forma tão radical, que milhares de pessoas saíam para perguntar o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que o Espírito de Deus descia sobre os seres humanos na história do povo hebreu. Não era a primeira vez que algo invisível mudava tudo o que era visível. Mas era a primeira vez que essa descida era para todos, sem distinção de tribo, sem distinção de ofício sagrado, sem a necessidade de ser sacerdote ou profeta de nascimento. E é aqui que algo que parece claro na superfície começa a revelar camadas que a maioria de nós nunca chega a explorar. Não porque não queiramos, mas porque ninguém nos mostrou como olhar. Quando você cresce em uma comunidade de fé, aprende certas palavras quase antes de aprender a ler. Dons do Espírito, frutos do Espírito. Você as ouve em sermões, as vê escritas nas paredes da igreja, as encontra nos títulos de livros e conferências. E com o tempo, sem perceber, você constrói uma imagem mental do que elas significam, que tem mais a ver com repetição do que com o estudo real do texto. O que acontece com essa imagem, inevitavelmente, é que ela se torna superficial. Torna-se um inventário, uma lista de coisas que o crente deve ter ou demonstrar. Falar em línguas, profetizar, curar os enfermos. E então, por outro lado, amor, alegria, paz, paciência. Como se fossem duas seções de um catálogo espiritual, separadas por uma página em branco. Mas a Bíblia não apresenta as coisas dessa forma. A Bíblia, quando lida com atenção, honestidade histórica e respeito pela língua em que foi escrita, apresenta algo muito mais complexo, muito mais vibrante e muito mais unificado do que essa imagem simplista jamais poderia transmitir. E compreender essa diferença, a verdadeira diferença entre dons e frutos, não a partir da teologia sistemática de uma denominação, mas a partir do próprio texto, do contexto hebraico e greco-romano em que foi escrito, das vidas concretas das pessoas que o viveram, transforma a maneira como nos relacionamos com a nossa própria fé. Não de uma forma abstrata, mas de uma forma prática, íntima e duradoura. Vamos considerar isso desde o início. A palavra usada no texto grego para dons é charisma, e sua raiz é charis, que significa graça. Não mérito, não conquista, não resultado de disciplina espiritual acumulada. Graça. Algo dado livremente, sem que o receptor tenha feito nada para merecê-lo. Isso já representa uma primeira fissura na imagem simplista, porque grande parte da teologia popular, em torno dos dons, os apresenta como algo que é conquistado, buscado ou desenvolvido por meio de certos passos espirituais. E embora haja um elemento de boa vontade e abertura que a própria Bíblia menciona, a natureza fundamental do dom é que ele é recebido, não construído. Ele vem de fora para dentro, não de dentro para fora. A palavra usada para fruto, no entanto, é exatamente o que parece. Carpos. Fruto. E aqui a metáfora bíblica não é acidental nem decorativa. O fruto não aparece da noite para o dia. O fruto é o resultado de um processo que começa muito antes de se tornar visível. Começa na raiz, na conexão da planta com a terra, no fluxo invisível de nutrientes que sobe pelo tronco antes de alcançar os galhos. O próprio Jesus usa essa imagem no Evangelho de João com uma clareza impressionante. Ele não diz que o fruto é o resultado do esforço do crente. Ele diz que é o resultado de permanecer, de ficar, de não se separar da videira. E essa diferença entre produzir e permanecer
é uma das mais importantes em toda a compreensão bíblica da vida espiritual. Imagine por um momento o que isso significa para alguém que passou anos tentando ser mais amoroso, mais paciente, mais bondoso, por meio da autodisciplina, de listas de verificação espirituais, da culpa por não ter sucesso. A Bíblia não descreve os frutos do Espírito como metas a serem alcançadas. Ela os descreve como as consequências naturais de uma conexão que já existe. E se essa conexão estiver ausente, não importa o quanto o crente se esforce, porque o esforço sem raízes produz aparência, não frutos. Produz uma imitação externa de algo que só pode nascer de dentro. Aqui, quero que vocês observem algo importante. Paulo escreve sua lista de frutos em Gálatas, em um contexto muito específico, que a maioria dos sermões omite completamente. Ele não está falando de frutos em abstrato, como uma lista de virtudes desejáveis para qualquer pessoa boa. Ele está respondendo a uma crise teológica concreta. As igrejas da Galácia estavam sendo influenciadas por mestres que insistiam que os crentes gentios, para serem verdadeiros membros do povo de Deus, precisavam observar a lei mosaica, começando pela circuncisão. E Paulo, em sua resposta, constrói um argumento que culmina precisamente nessa lista de frutos, como evidência de que a vida transformada pelo Espírito não precisa ser regulada por códigos externos, porque já carrega em si o princípio de sua própria direção. Isso significa que, quando Paulo escreve sobre amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele não está listando virtudes que o crente deve se esforçar para demonstrar. Ele está descrevendo o que uma vida conectada ao Espírito produz naturalmente, como evidência de que essa conexão é real. Não como um requisito para que a conexão seja válida, mas como uma consequência de ela já ser válida. E essa distinção não é um detalhe teológico menor. É a diferença entre uma religião de desempenho e um relacionamento transformador. Agora, os dons. Paulo fala deles principalmente em 3 cartas: 1 Coríntios, Romanos e Efésios. E cada um desses 3 contextos lança uma luz diferente sobre o que eles são e para que servem. Em 1 Coríntios, o contexto é o mais dramático e também o mais mal compreendido. Corinto era uma cidade portuária cosmopolita, uma das mais influentes no mundo mediterrâneo do primeiro século, e a igreja que ali surgiu era um verdadeiro reflexo do caráter daquela cidade. Vibrante, diversa, cheia de energia e também profundamente dividida e confusa. E a confusão que Paulo aborda nos capítulos 12 a 14 tem a ver precisamente com o mau uso e a incompreensão dos dons. A primeira coisa que Paulo estabelece neste contexto é algo que ainda surpreende quando lido com atenção. Ele diz que existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes tipos de atuação, mas o mesmo Deus opera em todas elas. E essa estrutura trinitária que aparece nos versículos iniciais do capítulo 12 não é meramente decorativa. Paulo está dizendo que os dons não são posses individuais que o crente pode usar como bem entender. São expressões de uma unidade que os transcende. São manifestações de um propósito que vai além daquele que os possui. E então surge algo que a teologia popular quase sempre ignora. Paulo diz que cada pessoa recebe a manifestação do Espírito para o bem comum. Para o bem comum. Não para a ostentação. Não para a distinção social dentro da comunidade. Não para criar hierarquias espirituais visíveis. Para o bem comum. E a palavra grega que ele usa é sumferon, que significa literalmente aquilo que é carregado em conjunto, aquilo que beneficia a todos.
Os dons, em sua natureza mais fundamental, são instrumentos a serviço do corpo, não ornamentos da identidade individual. Isso contradiz diretamente a forma como os dons espirituais são apresentados em grande parte da tradição carismática e pentecostal contemporânea, onde possuir certos dons, especialmente o dom de línguas, torna-se um marcador de status espiritual, um sinal de que alguém atingiu um nível de consagração superior ao de outros. E Paulo, nesse mesmo capítulo, quase como se pudesse prever esse futuro desde o primeiro século, desmantela essa lógica com uma metáfora que se tornou tão familiar que já não a ouvimos com a sua força original. O corpo. O olho não pode dizer à mão que não precisa dele. O pé não pode dizer ao nariz que é mais importante. E a parte que parece mais fraca pode, na verdade, ser a mais necessária. Mas o aspecto mais radical da metáfora do corpo não é que todos os membros sejam necessários. É que todos os membros sofrem juntos e se alegram juntos. Essa é a dimensão que mais facilmente esquecemos. Os dons não existem para elevar quem os possui. Eles existem para conectar, sustentar, curar, construir desde a base. E quando são usados fora dessa lógica do corpo, quando se tornam instrumentos de distinção em vez de instrumentos de serviço, deixam de ser dons no sentido que Paulo descreve e se tornam algo completamente diferente. Algo que pode ter o mesmo nome, mas que já não possui a mesma natureza. E então, Paulo chega ao capítulo 13. E é aqui que uma leitura superficial comete seu maior erro. Porque o capítulo 13 de 1 Coríntios não é um aparte poético sobre o amor inserido entre dois capítulos técnicos sobre dons espirituais. É o cerne do argumento. É a chave para entender por que dons sem amor não são nada e porque o amor não é apenas mais um dom na lista. O amor, no pensamento de Paulo, é a atmosfera na qual os dons devem existir para serem o que devem ser. Não um dom entre dons. Não uma virtude entre virtudes. O princípio que dá sentido a tudo o mais. Quando Paulo diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ele não está simplesmente fazendo uma observação sobre a inutilidade dos dons sem caridade. Ele está redefinindo o que significa ser um canal do divino. Som sem significado, habilidade sem conexão, poder sem amor. Tudo isso, diz Paulo, é ruído. Não importa quão impressionante seja o ruído. Não importa quantas pessoas estejam assistindo quando acontece. Se não há amor, não há verdadeira transmissão do divino. Há apenas espetáculo. Quero que vocês parem por um momento, porque isso tem implicações que vão muito além da doutrina. Pensem em quantas pessoas abandonaram a fé não porque perderam a crença em Deus, mas porque vivenciaram na igreja um espetáculo desprovido de amor, poder sem conexão, dons exibidos em palcos, enquanto os membros mais vulneráveis da comunidade permaneciam invisíveis. Paulo já observava isso em Corinto. Ele já apontava o problema. E a solução que ele propõe não é suprimir os dons, mas ancorá-los em algo que os transcenda e lhes dê significado. Agora, considere a lista completa de dons que Paulo menciona em 1 Coríntios 12. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas e 9 manifestações. E a tradição cristã, especialmente em suas correntes mais carismáticas, tende a interpretar essa lista como exaustiva, como se fosse o catálogo completo de tudo o que o Espírito pode fazer. Mas, ao consultar as cartas aos Romanos e aos Efésios, encontramos Paulo mencionando outros dons não encontrados em 1 Coríntios.
serviço, ensino, exortação, generosidade, liderança, misericórdia, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E essa multiplicidade de listas, lidas honestamente, sugere que Paulo nunca teve a intenção de criar um catálogo fechado. Ele estava descrevendo manifestações concretas do Espírito em comunidades específicas com necessidades específicas. O que une todas essas listas não é uma taxonomia fixa, mas sim um princípio. O Espírito capacita o corpo para o que ele precisa em cada momento de sua história. E isso significa que a pergunta relevante não é: que dom eu tenho? Como se fosse um tipo fixo e imutável de personalidade espiritual. A pergunta relevante é: do que o corpo precisa agora? E como o Espírito está me capacitando para responder a essa necessidade? Essa mudança na pergunta altera tudo. Porque a primeira pergunta leva à introspecção, como um fim em si mesma, a análise interminável das próprias habilidades espirituais, a comparação com os dons dos outros. E a segunda pergunta leva para fora. Leva ao corpo. Leva ao serviço. Leva à disponibilidade radical que, em última análise, é o que Paulo descreve quando fala de dons. Agora, vamos falar sobre os frutos. Vamos retornar a Gálatas com mais profundidade. Porque há algo extraordinário nessa lista quando se entende sua estrutura. Não frutos do Espírito, no plural. Fruto do Espírito, no singular. O texto grego é karpos, singular. Não são 9 frutos distintos. É um fruto com 9 dimensões. E essa diferença gramatical não é arbitrária. É uma afirmação teológica. O fruto do Espírito não é uma coleção de virtudes separadas que o crente pode desenvolver independentemente, sendo forte em algumas e fraco em outras. É uma única realidade que se manifesta em diferentes áreas da vida. Imagine por um instante um pedaço de vidro cortado. O que você vê quando a luz passa por ele são múltiplas cores, múltiplos reflexos. Mas a luz que entra é uma única luz. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são facetas de um único fruto que brota de uma única fonte. Não podem ser possuídos de forma fragmentada. Quando a conexão com o Espírito é real, todas essas dimensões crescem juntas, embora em ritmos diferentes, dependendo das circunstâncias de cada vida. E quando uma delas parece estar ausente, a questão não é como posso aprimorar essa virtude específica, mas sim o que está interferindo na conexão que torna o fruto possível. Consideremos o primeiro desses frutos, o amor, ágape em grego. E aqui, o contexto hebraico é indispensável, porque o pensamento hebraico que fundamenta toda a teologia de Paulo tem uma concepção de amor radicalmente diferente daquela do mundo greco-romano, e, por extensão, diferente daquela que herdamos no Ocidente. Para o pensamento hebraico, o amor não é primordialmente um sentimento. É uma ação. É um compromisso. É a disposição de agir em favor do outro, independentemente do que o outro evoca emocionalmente. O termo hebraico, hesed, que geralmente é traduzido como misericórdia ou amor leal, descreve esse tipo de amor que não depende da reciprocidade para existir. E é esse conceito que está por trás do ágape de Paulo. Quando Paulo diz em Gálatas que o fruto do Espírito começa com o amor, ele não está falando de um sentimento vago e agradável. Ele está falando da disposição fundamental de um ser humano que foi reorientado interiormente para o bem do próximo. E essa disposição, quando genuína, produz naturalmente as outras dimensões do fruto, alegria que não depende das circunstâncias, porque sua origem é mais profunda do que elas. Paz que excede todo entendimento, porque é o resultado de uma reconciliação
que já ocorreu no nível mais fundamental do ser. Paciência como a capacidade de perseverar sem se quebrar, e bondade como gentileza ativa para com aqueles que nos são próximos. Aqui, quero que vocês observem algo que raramente é mencionado. Na lista dos frutos, o primeiro é o amor e o último é o domínio próprio. E essa estrutura não é acidental. O amor é o que dá direção. O domínio próprio é o que dá forma. O amor sem domínio próprio pode se tornar caótico, absorvente, autodestrutivo. O domínio próprio sem amor pode se tornar frio, rígido, presunçoso. Juntos, como os extremos da mesma realidade, eles abrangem todas as outras dimensões do fruto e lhes dão sua forma completa. A tradição cristã tende a falar muito mais sobre o amor do que sobre o domínio próprio, talvez porque o domínio próprio soe como esforço humano e pareça contradizer a ideia de que o fruto é dado pelo Espírito. Mas o texto não faz essa distinção. Ele os coloca ambos na mesma lista. Ambos são frutos da mesma conexão. E agora chegamos à tensão central que permeia toda esta conversa. A confusão entre dons e frutos não é apenas uma confusão teológica. É uma confusão que tem consequências reais na vida de pessoas reais. Quando elas se confundem, quando suas naturezas se misturam, dois tipos de distorção ocorrem. O primeiro é o mais comum. O crente que tem dons visíveis e espetaculares, mas cuja vida pessoal não reflete os frutos do Espírito, que pode profetizar com uma precisão surpreendente, mas em seus relacionamentos mais íntimos é manipulador, raivoso e frio, que pode curar os enfermos, mas trata aqueles ao seu redor com desprezo. O próprio Jesus fala dessa possibilidade no Sermão da Montanha, e o faz com uma clareza inquietante. Ele diz que no último dia haverá aqueles que virão a ele dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? E Jesus diz que lhes responderá que nunca os conheceu. Nunca os conheceu. Não que os presentes fossem falsos, mas sim que o relacionamento não existia. Isso é devastador se você pensar bem, porque significa que a presença de presentes não garante a existência de um relacionamento. Presentes podem existir sem frutos. E quando existem sem frutos, são poderosos, mas desconectados de sua fonte original. São como galhos que ainda têm folhas, mas não recebem mais seiva. Por um tempo, ainda parecem vivos, mas a vida não emana deles, e, eventualmente, a diferença se torna visível. A segunda distorção é menos conhecida, mas igualmente prejudicial. É a do crente que foi tão exposto à valorização dos frutos, como prova de espiritualidade, que construiu uma fachada de frutos sem nenhuma conexão real com ela. Ele demonstra paciência, porque sabe que isso o faz parecer espiritual. Age com bondade porque é o que se espera. Fala de paz enquanto por dentro está destruído. Esse é um tipo diferente de exibicionismo. Não o exibicionismo de presentes sem amor. O exibicionismo de frutos sem raízes. E talvez seja mais perigoso porque é mais difícil de detectar, tanto para os outros quanto para si mesmo. Paulo conhecia bem ambas as distorções. Ele as vira em Corinto, onde dons sem amor se tornaram instrumentos de divisão. Vira-as na Galácia, onde a pressão para se conformar exteriormente a certos padrões religiosos substituíra a vida interior produzida pelo Espírito. E, em ambos os casos, a resposta não foi suprimir os dons ou minimizar os frutos. Foi chamar a comunidade de volta à fonte, de volta à conexão, que torna ambas as coisas possíveis. Aqui, quero que vocês observem algo que adquire uma profundidade especial quando visto sob a perspectiva hebraica. O Espírito Santo
não é uma novidade do Novo Testamento. No pensamento hebraico, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, é a presença ativa e criadora de Deus no mundo desde o princípio. É o sopro que, em Gênesis, paira sobre as águas. É o poder que desce sobre os juízes de Israel para capacitá-los a realizar tarefas específicas. É o que concede a Bezalel, o artífice do tabernáculo, sabedoria, entendimento e habilidade em todo tipo de trabalho. É o que permite aos profetas falar. E em todos esses exemplos do Antigo Testamento, há uma característica comum que é crucial para a compreensão do Novo Testamento. O Espírito capacita para uma tarefa, para uma função específica, a serviço de um propósito maior do que o indivíduo. Bezalel não recebe o Espírito para sua edificação pessoal. Ele o recebe para construir o tabernáculo. Os juízes não recebem o Espírito para sua santificação individual. Eles o recebem para libertar o povo em tempos de crise. Os profetas não recebem o Espírito para seu próprio engrandecimento. Eles o recebem para serem a voz de Deus em momentos em que o povo precisa ouvir algo que não consegue produzir por si mesmo. E essa lógica de capacitação para o serviço é exatamente a mesma que Paulo aplica aos dons no Novo Testamento. O que muda no Pentecostes não é a natureza do Espírito. O que muda é o seu alcance. Antes era seletivo. Agora é para todos. E isso tem implicações enormes. Se os dons do Antigo Testamento eram funcionais, isto é, orientados para uma tarefa e um propósito a serviço do corpo, então os dons do Novo Testamento também são funcionais dessa mesma maneira. Eles não são posses espirituais permanentes que definem a identidade do crente. São recursos temporários e contextuais para necessidades corporais específicas. Isso não significa que não sejam reais. Significa que sua realidade é medida em termos de sua função, não em termos de sua existência independente do contexto. Chegamos agora a uma questão que muitas pessoas carregam consigo, mas raramente expressam com clareza. Se os frutos da nossa fé são o resultado natural da nossa conexão com o Espírito, e se os dons são ferramentas funcionais que o Espírito providencia para o bem do corpo, o que acontece quando alguém sente que não tem nenhum dos dois? O que acontece quando alguém olha para a própria vida e não vê nem os frutos que deveria estar produzindo, nem os dons que deveria estar recebendo? O que fazer com essa sensação de aridez espiritual que não se pode confessar na maioria das igrejas sem que alguém diga que é preciso orar mais, jejuar mais, servir mais? A Bíblia não se esquiva dessa questão. Ela a aborda de vários ângulos. O Salmo 22 começa com o lamento mais pungente de toda a literatura bíblica. Meu Deus, por que me abandonaste? E essas não são as palavras de um incrédulo. São as palavras do rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, em um momento de tamanha escuridão que ele não consegue mais encontrar a presença que antes conhecia. O próprio Jesus as cita na cruz, o que significa que o lamento mais radical da fé não é evidência de sua ausência, mas de sua profundidade. Aqueles que não conseguem lamentar, porque temem que o lamento os defina, ainda não alcançaram a dimensão mais íntima do que a Bíblia descreve como um relacionamento com Deus. E nesse contexto de seca, a distinção entre dons e frutos torna-se crucial mais uma vez. Porque se alguém confunde frutos com conquistas espirituais, a seca se torna uma acusação. Se alguém não está produzindo amor, paciência, paz, então é porque falhou. É porque não fez o suficiente. E essa é precisamente a lógica que Paulo desmonta em Gálatas. Os frutos não são sua conquista. São uma consequência da sua conexão. E se a conexão está em crise, a resposta não é se esforçar mais para produzir o fruto.
A resposta é cuidar da conexão. Voltar à videira. Permanecer. E permanecer nem sempre parece espiritual. Às vezes, permanecer significa simplesmente não ir embora. Estar presente mesmo quando não se sente nada. Ler mesmo quando as palavras parecem vazias. Orar mesmo quando o silêncio é a única resposta. A tradição contemplativa cristã tem séculos de reflexão sobre isso e chama esse fenômeno de noite escura da alma. Mas o que essa tradição descobriu, repetidas vezes, é que a aridez nem sempre é um sinal de que a conexão foi rompida. Às vezes, é um sinal de que a conexão está se aprofundando de uma maneira que não pode ser compreendida de dentro do processo. Aqui, quero que vocês observem algo que une os dois extremos desta conversa: dons e frutos, em uma única imagem. Em João 15, Jesus fala da videira e dos ramos. E ele diz algo que raramente é analisado com detalhes suficientes. Ele diz que todo ramo que não der fruto, ele cortará. E todo ramo que der fruto, ele podará para que dê mais fruto. E a palavra usada para podar é katarem, da qual deriva a nossa palavra catarse. Não significa apenas purificar. Significa passar por um processo doloroso que prepara a pessoa para algo maior. A poda não é punição. A poda é preparação. E o viticultor não poda os ramos mortos para puni-los. Ele poda os ramos vivos para que deem mais frutos. Isso significa que alguns dos períodos mais dolorosos da experiência espiritual não são um sinal de abandono. São um sinal de que o viticultor está trabalhando precisamente naquilo que mais deseja ver crescer. E essa imagem, que Paulo não poderia ter conhecido diretamente porque pertence ao discurso de João, é a mesma lógica que fundamenta toda a sua teologia do Espírito. O processo importa. A dor tem uma direção. A poda tem um propósito. E agora quero fechar este círculo com algo que acredito ser fundamental para que tudo o que vivenciamos juntos não permaneça no nível do conhecimento, mas alcance o nível da vida. A diferença entre dons e frutos não é apenas uma distinção teológica para resolver debates denominacionais. É a chave para entender como a verdadeira transformação opera na vida de um ser humano específico. Dons falam de ação, do que o Espírito faz através de você para o bem dos outros. Frutos falam de ser, do que o Espírito faz em você para que você se torne quem você foi chamado para ser. E nenhum é mais importante que o outro, mas eles também não são intercambiáveis. Uma vida de dons sem frutos pode ser poderosa sem ser transformadora. Uma vida de frutos sem dons pode ser bela sem ser útil ao corpo. E a Bíblia, quando lida como o texto unificado que é, aponta para uma integração dos dois. Uma vida que serve com os dons que o Espírito dá e que cresce com os frutos que essa conexão produz. É isso que Paulo descreve em suas cartas. Não um catálogo de habilidades espirituais. Não uma lista de virtudes a serem alcançadas. Mas uma vida vivida em constante prontidão para receber do Espírito o que ele deseja dar, seja para o serviço externo ou para a transformação interior. E essa prontidão é, em si mesma, a forma mais profunda do que a Bíblia chama de fé. Não a certeza intelectual de que certas coisas são verdadeiras, mas a abertura radical de um ser humano que decidiu não viver unicamente por suas próprias forças. Em algum momento, se você parar por tempo suficiente, começará a perceber que a pergunta mais importante não é "que dom eu tenho?" ou "estou produzindo os frutos certos?" A pergunta mais importante é aquela que Jesus faz àqueles que se aproximam dele nos evangelhos, repetidamente, com uma frequência que uma leitura apressada não capta. O que vocês querem que eu faça por vocês? A pergunta da abertura,
A pergunta da necessidade reconhecida. A pergunta que parte do pressuposto de que existe algo que os seres humanos não podem dar por si mesmos e só podem receber de fora. E nesse reconhecimento, que não é fraqueza, mas a forma mais lúcida de honestidade, tanto os dons quanto os frutos encontram seu lugar natural. Não como conquistas do crente, não como indicadores de estado espiritual, mas como sinais vivos de uma presença que nunca deixou de estar disponível, mesmo nos momentos mais difíceis de perceber. O Espírito que se movia sobre as águas no princípio de tudo continua a se mover. E o convite que percorre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não é um convite para produzir mais ou demonstrar mais. É um convite para permanecer, para ficar na videira, para confiar que o que ainda não se vê como fruto já está sendo preparado nas raízes. É isso que a Bíblia diz. Não o que a tradição fez dela. Não o que séculos de interpretação construíram em torno dela. A palavra em si, nua e viva, como sempre foi, esperando que você a leia com seus próprios olhos, para que ela possa lhe dizer o que só ela pode lhe dizer.